Esse tema, né, como eu comentei, ele é de grande responsabilidade e ele é um tema que nós temos pouquíssimas fontes teosoficamente falando, né? É claro que se nós pesquisarmos esse tema na internet, tem um monte de gente que escreve a respeito, vai ter um monte de apresentações, textos e assim por diante, os quais aí, teosoficamente, a gente não se responsabiliza, né? Então tem muito material que pode ser bom, tem muito material que pode não ser. Tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Ou tem outro ditado que diz que o papel aceita qualquer coisa. Se o papel aceita qualquer coisa, imagina a internet, hein? A internet é um pouquinho pior. Então, é quase terra de ninguém, né? Inclusive, para quem quiser saber mais sobre a origem dessas mensagens de mestres e a diferença entre a abordagem teosófica e outras abordagens, tem um livro muito bom do Raul Branco sobre isso, que eu trouxe aqui para trazer de exemplo, né? Que é Os Mestres e Suas Mensagens. Esse livro do Raul Branco é justamente sobre esse tema. Então, essas mensagens que a gente ouve falar de mestres, vários tipos de mestres, muitas vezes o mesmo nome dos mestres, né? O pessoal alega que são os mesmos mestres de Helena Blavatsky, que talvez seja, talvez não seja, não sabemos. Então o Raul Branco ele explica, tem um artigo dele também que é quase um resumo desse livro, que é, se eu não me engano, os mestres e suas... todas as mensagens vêm dos mesmos mestres, algo assim. Também vocês podem encontrar na internet esse artigo, está publicado gratuitamente, né? Então fica aí para quem quiser ter mais material para poder separar o joio do trigo, né? Sobre todo esse material, todo esse falatório dos mestres na internet, eu não vou falar sobre isso, não é minha linha de estudo, então eu não tenho nem propriedade para dizer o que é e o que não é. Minha linha de estudo é a literatura teosófica, principalmente, e outras, claro, mas hoje eu vou trazer a abordagem embasado principalmente nas cartas dos mestres e também um artigo da Annie Besant que eu vou apresentar aqui no final, que fala sobre esse tema. Certo? Bom, acho que primeiro cabe contextualizar o que seria a fraternidade oculta. Então, a fraternidade oculta, também chamada de grande fraternidade branca, de fraternidade dos mestres, fraternidade dos Mahatmas e assim por diante, né? Fraternidade dos irmãos, como dizia a Blavatsky, né? Os irmãos mais velhos da humanidade. Então, acho que antes da gente entender quais são os três grandes centros, antes de identificar e entender quais são esses três grandes centros da fraternidade oculta, nos cabe contextualizar, afinal, o que é essa grande fraternidade oculta, para quem não está familiarizado, e para quem está familiarizado também, nunca é demais a gente recordar, né? É um assunto que não se esgota. Eu costumo dizer que, de fato, mesmo nós estudando muitos anos sobre esse assunto, nós não sabemos absolutamente nada sobre a fraternidade. É a mesma coisa a gente falar sobre a iluminação. A gente fala sobre a iluminação, mas o que de fato sabemos sobre isso, né? A gente não sabe nada. Porque se a gente soubesse sobre a iluminação, iluminados seríamos. Se nós realmente tivéssemos algum discernimento verdadeiro sobre esse assunto, a iluminação aconteceria. Então nós de fato só saberemos realmente como é a vida de um desses mestres, como que a grande fraternidade funciona de fato, quando fizermos parte dela, ao menos no chelado, ao menos como discípulos, assim como era Helena Blavatsky, como foi o Subahal e outros, né, que a gente ouve falar lá dos primórdios da sociedade teosófica. O que nós temos aqui é algumas informações bem escassas, e que eu vou apresentar aqui hoje mais como hipóteses, né? Então, cabe aí a cada um, com seu próprio discernimento, através dos seus próprios critérios, avaliar o que acha que se aplica e o que não se aplica. Bom, essa grande fraternidade, ela foi apresentada para o mundo ocidental no século XIX, pela Helena Blavatsky, e depois outros autores relacionados à história da sociedade teosófica, como uma grande irmandade
de seres que teriam atingido um nível de desenvolvimento, se é que podemos chamar assim, um nível de libertação. Eles também são chamados de homens livres, os verdadeiros homens livres da humanidade. Por que homens livres? Nós não seríamos livres, né? Porque nós ainda, por mais que, claro, nós temos um grau de liberdade, todos nós temos, nós ainda, de certa maneira, somos escravos dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas confusões, dos nossos sanskaras, né? As cicatrizes da alma, as tendências que nós trazemos de outras vidas, segundo a visão reencarnacionista oriental, que é afinada com o pensamento teosófico da maneira como é apresentado por Helena Blavatsky, e assim por diante. Então existiria, segundo Blavatsky, essa grande irmandade que não se sabe há quanto tempo existe desde eras imemoriais, e que em vários períodos da humanidade inspirou pessoas a realizarem grandes atos em favor da humanidade, inspirou iniciativas para a sociedade, né? Muitas vezes no nível oculto. Então Blavatsky diz que o trabalho deles é muito discreto, quando não secreto, né? E que a gente não tem muita noção assim, da extensão do trabalho deles. O que a gente sabe, como comentou o Edmar na abertura, que a sociedade teosófica foi, segundo o que nos conta, né, a literatura, uma dessas iniciativas. Então, o conhecimento esotérico, parte do conhecimento esotérico estaria velado para a humanidade desde o fim lá da civilização atlântica, como descreve Blavatsky, né, aproximadamente 12 mil anos atrás, e estava disponível para a humanidade somente de maneira simbólica. Estava nas religiões, né, estava em outras fraternidades ocultas que já existiam na época, mas mais de maneira simbólica e alegórica, e que teria sido autorizado por Helena Blavatsky trazer parte desse conhecimento, não todo esse conhecimento, para o público de maneira mais direta, poderíamos dizer. Aqui eu vou trazer algumas possibilidades. Isso aqui também, né? Quem sou eu para saber sobre essas coisas? Mas há algumas citações a fraternidades ao longo da história da humanidade que dá a entender, tem autores que afirmam isso, né? Que seriam essa grande fraternidade, que seriam a mesma fraternidade, né? Então, a gente tem, né, na história do Oriente, os 9 desconhecidos ligados ao imperador Ashoka, ou Asoka, né? É citado, né, no livro O Despertar dos Mágicos, isso aproximadamente 246 anos antes de Cristo, ali, mais ou menos, né? Também há citações no Iraque, né, do ano 1000 depois de Cristo, sobre a fraternidade dos irmãos da pureza ou sinceridade. E não sei se eu vou saber pronunciar essa palavra, os Khwajagans, né? Os mestres de sabedoria, que são do Ramadã, né? Então, no Irã, ali, aproximadamente no ano 1048. Então, essa ideia de uma fraternidade, de seres especiais que zelam e orientam a humanidade, ela é muito antiga, ela não é exclusiva do movimento teosófico, né? Então, a gente estuda na literatura teosófica, e também quem estuda diretamente as tradições da Índia, a gente estuda sobre uma sabedoria que se convencionou no movimento teosófico de chamar de teosofia, resgatando esse termo lá do século III depois de Cristo, lá dos filaleteus, né, os amantes da verdade, os neoplatônicos de Alexandria, embora eles não se consideravam neoplatônicos, né, se consideravam platônicos, né, platonistas, nós que chamamos de neoplatônicos. Então a Gupta Vidya, ou Brahma Vidya, que pode ser traduzida como ciência oculta, ou conhecimento da vida, ele é uma sabedoria que
é citado lá nos Vedas, nos livros antigos da Índia, como tendo sido transmitido para a humanidade pelos rishis no hinduísmo. No budismo se fala dos arhats e na sociedade teosófica se fala dos mahatmas, né? Maha grande, né? E Atma poderia ser traduzido como alma ou espírito, então grandes almas, grandes espíritos. Algo nesse sentido. Então, só para contextualizar que esse tema ele é abordado de inúmeras maneiras. E segundo a maneira como Blavatsky apresenta esse tema, então essa fraternidade oculta, eventualmente, vem a público algum membro dessa fraternidade ou algum discípulo de algum membro dessa fraternidade, que era o caso de Blavatsky. Blavatsky não era uma mestra, né? Ela era uma pessoa que ainda tinha, como todos nós, karma compulsório. O que é isso? Ela tinha necessidade de reencarnar. Claro que ela estava em etapas muito à frente do que nós estamos, mas isso é uma confusão para quem começa a estudar teosofia. O pessoal às vezes acha que Blavatsky já havia atingido esse estado. Talvez agora tenha atingido, não sabemos, né? Mas enquanto ela estava em vida aqui entre nós, ela ainda não havia atingido esse estado. Claro que ela estava ali, acredito que nas vésperas de atingir, mas ela ainda era guiada, ela era orientada por seres que realmente de fato pertenciam a essa fraternidade. E quando a gente fala de seres, isso também é importante ressaltar, já fazendo um contrapeso, né, com muita desinformação que a gente tem na internet sobre esse assunto e muita confusão também. Acho que muita confusão é até compreensível, já que Blavatsky esteve envolvida lá no início com o movimento espiritualista norte-americano, escrevia para a Revista Espírita. Então é comum a gente pensar que os mestres de Blavatsky eram guias espirituais, pessoas incorpóreas que estavam no éter, né, como muitas pessoas afirmam hoje, e assim por diante. Mas, segundo o que Blavatsky descreveu sobre essas pessoas, eram pessoas vivas que viviam em corpos físicos assim como nós. Claro, dizer assim como nós, né, pode ser uma grande audácia, né? Claro que eles tinham livre acesso a um estado de consciência que os indianos chamam de samadhi. Então, o que seria esse estado de samadhi? Seria um estado de relativa onisciência. Mas eles não permaneciam tempo integral nesse estado. Acho que isso é uma coisa importante também de salientar. Porque às vezes a gente pensa, né, que esses mestres, eles são oniscientes o tempo todo. Eles não são. Eles conseguem atingir um estado de relativa onisciência. Por que relativa? Porque mesmo em Samadhi eles não são oniscientes. Mas em Samadhi eles podem acessar a essência da informação de qualquer assunto sobre o qual eles coloquem o foco da atenção deles. Qualquer assunto que eles coloquem como objeto de meditação, no estado de Samadhi eles podem ter um contato, né? A gente não tem como descrever, porque a gente não atinge esse estado, né? Então a gente não tem como saber exatamente como funciona. Mas teriam essa relativa onisciência. Inclusive, muitas pessoas tomam, né, as próprias cartas dos Mahatmas como um conteúdo infalível, né? E em uma das cartas os próprios mestres dizem que para que elas fossem infalíveis eles teriam que produzir elas em estado de Samadhi, o que não era o caso. Então, Blavatsky conta que na maior parte do tempo os mestres dela, e eles mesmos dizem isso nas cartas, né, eles eram como pessoas normais, claro que não tão normais assim, mas tinham uma vida comum, tinham que comer, preparar sua comida, moravam em casas. Blavatsky ficou hospedada na casa da irmã de um desses mestres na Índia, no Tibete, quando conseguiu entrar no Tibete. Então, era uma casa física, a irmã de sangue dele, né? Então, inclusive esse mestre havia estudado na Europa, e por isso que nas cartas ele foi o que mais escreveu cartas, né? Porque ele tinha uma formação na língua inglesa. Então ele tinha essa facilidade. Já o outro mestre não tinha
não tinha essa facilidade, tinha muita dificuldade com o idioma que foi convencionado a ser o idioma utilizado nas comunicações e cartas e textos de Helena Blavatsky, né? Os livros foram originalmente escritos em inglês, que também não era o idioma nativo da própria Blavatsky, né? Que era russa, né? Na época era a Rússia, região que hoje é a atual Ucrânia. Bom, então esses grandes mestres, de tempos em tempos, vêm ao público, de alguma maneira, ou através de algum discípulo, ou através de um avatar, né? Uma representação divina. Então, existem, supostamente, muitos mestres aí da humanidade. Aqui a imagem é meramente ilustrativa, mas tem ali, né? Tem Buda, Krishna, Platão... não é Platão ali, acho que é Sócrates. Confúcio, Cristo, né? Então, dando essa ideia aí de uma linhagem muito antiga que vai se manifestando na humanidade, aí vai auxiliando a humanidade. Acho que uma pergunta que todos se fazem em algum momento é por que eles não aparecem e resolvem nossos problemas? Se eles são tão poderosos assim, hein? Bom, acontece que eles não podem manipular a humanidade, porque se eles fizessem isso, nós seríamos simples fantoches nas mãos deles, né? Então eles viriam aqui e iam manipular os nossos pensamentos, né? Iam controlar os nossos pensamentos. Isso não é a maneira como eles atuam. Todos nós, cada um de nós, é uma semente divina, poderíamos dizer assim, que vai atingir esse estado que eles atingiram. O pensamento teosófico não prevê favoritismo. Então, esses seres atingiram esse estado e nós, em algum momento, atingiremos. Mas, para que nós possamos atingir, nós temos que trilhar o nosso próprio caminho. Nós temos que resolver as nossas questões kármicas, nós temos que, pelo esforço e pela vontade, atingir em algum momento, né, iniciar em algum momento essa caminhada aí para atingir esse estado. Dizem que existem aí mais de uma via, porque supostamente toda a humanidade, com raras exceções, vai atingir esse estado. Só que dizem que existe, né, a via normal, que levaria muitas eras, muitos íons, muitos milhares de anos para acontecer, e existe a via acelerada. Aí se divide entre via acelerada fechada e aberta. Supostamente nós aqui estaríamos na via acelerada aberta, aberta ao público aqui, né? Estamos compartilhando informações, o que por si só já provoca aí um aceleramento kármico em direção a esse estado em alguma reencarnação futura aí. Bom, e esses ensinamentos desses mestres e desses discípulos, eles sempre tiveram dois aspectos. O aspecto esotérico e o aspecto exotérico. Então, um aspecto fechado e um aspecto aberto ao público, né? A própria Blavatsky tinha ali seu círculo fechado, mais próximo ali, onde falavam de assuntos que não eram os assuntos das palestras abertas ao público. A gente tem no próprio Novo Evangelho, né, o próprio Jesus fala algo nesse sentido, né? Para o público eu falo em parábolas, falando aos discípulos, né? Mas a voz é diferente. Então, ele não tinha discípulos à toa, né? Os discípulos estavam ali para, posteriormente, darem continuidade àquela filosofia, aquele movimento. Então, eles eram naturalmente mais bem preparados para isso. Já eram pessoas, já eram almas mais maduras. Muitas vezes se falam em almas mais velhas, né? O Platão até tem um conceito de idade da alma. Eu prefiro chamar de maturidade da alma, porque não é exatamente o tempo que a alma existe, mas sim o esforço que ela faz no seu progresso. Então, acho que talvez, no meu entendimento, que é limitado com certeza, estaria mais para a maturidade da alma. Então, não é tanto a quantidade de reencarnações, mas como nós aproveitamos essas reencarnações, né? O que nós fazemos com o nosso tempo disponível aqui, porque só o que nós temos de fato é um pouquinho de tempo disponível. Já pensaram nisso? É tudo que nós temos, né? Bom, então, chegando no assunto central, que são os 3 grandes centros dessa fraternidade, eu acho muito importante para membros e também simpatizantes do movimento teosófico, todos estão aqui, né? Então todos aqui são, no mínimo, simpatizantes do movimento teosófico, entender sobre esse assunto. Esse assunto, ele é um assunto, eu penso nele como um assunto de autoconhecimento.
autoconhecimento da nossa instituição e autoconhecimento também do funcionamento no nível oculto do nosso mundo. Porque cada um desses grandes centros, ele tem uma característica, e a gente vai entender aqui, né? Eles impulsionaram, eles inspiraram movimentos diferentes, movimentos espirituais e filosóficos diferentes entre eles. Porque eles têm características de acordo com a cultura na qual eles estavam ali inseridos, de acordo com a época e assim por diante. Blavatsky teve contato com os três grandes centros. E isso, depois eu vou citar um exemplo aqui, isso caracteriza também diferenças entre a própria literatura de Blavatsky. No próprio texto de Blavatsky, quando um desses grandes centros está mais ativo com ela escreve focando em alguns assuntos. Quando muda um pouquinho, ela muda o teor do texto. A gente vai perceber isso daqui a pouco. Eu trouxe aqui uma citação das cartas dos Mahatmas. Esse aqui é a principal citação sobre esse assunto, né? Então eu trouxe aqui na íntegra e eu vou comentar aqui os detalhes dessa citação, que é bem importante para nós estudar esse texto. Então, assim como o curso do rio depende da natureza de sua bacia, o canal da comunicação do conhecimento deve se adequar às circunstâncias que o rodeiam. Então, está falando aqui justamente, né, que a maneira, o canal, quem é o canal de comunicação? No caso dos grandes patriarcas das religiões, são os avataras. No caso de movimentos filosóficos, como a Sociedade Teosófica, os veículos são Blavatsky, os grandes escritores, e assim por diante. Então, conforme a época que aparece, conforme a cultura que está inserido, conforme o idioma, conforme o quanto a humanidade está preparada também para assimilar aqueles conhecimentos, porque eu falei no início da apresentação que, segundo o que nos contam, esse conhecimento, 12 mil anos atrás, havia sido velado, ocultado. O que havia sido, ou seja, dá a entender que antes de 12 mil anos atrás, esse conhecimento era público para a maioria das pessoas. Mas por que foi velado depois? Porque a humanidade não aproveitou da melhor maneira, né? Porque é um conhecimento, em um nível profundo, é um conhecimento de vida e morte, né? Poderíamos dizer assim. Conhecimento é poder, né? Continuando. O hierofante egípcio, o mago caldeu, o arhat e o rishi empreenderam na antiguidade a mesma viagem de descoberta e no final chegaram à mesma meta, embora por trilhas diferentes. Aqui a gente pode entender também a diferença das religiões, né? O porquê que uma é assim, porquê que uma é diferente da outra. Então poderíamos também relacionar esse tema aos temperamentos humanos. Somos todos iguais em essência, mas diferentes em manifestação. Então, cada um de nós tem um temperamento, tem um histórico, nós temos um background tanto dessa vida quanto de vidas pregressas, né? Para quem é adepto, acredita na visão reencarnacionista da vida. Então, a meta é a mesma, mas os caminhos se diferenciam. Há, mesmo no momento atual, 3 grandes centros da fraternidade oculta, amplamente separados do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista exotérico, ou seja, do ponto de vista externo. Externamente, a maneira como esses centros trabalham, a maneira como os movimentos filosóficos e religiosos inspirados por esses grandes centros atuam, são bem diferentes. Eles estão em locais diferentes do mundo e atuam de maneira diferente e, portanto, as próprias religiões e movimentos que surgem ao redor são diferentes. Mas a essência do trabalho é o mesmo, né? Todos fazem parte da mesma fraternidade, segundo o que nos diz aqui, o que o mestre nos diz na carta. As verdadeiras doutrinas esotéricas são idênticas em substância, embora se diferenciem nas palavras. Todas buscam o mesmo grande objetivo, mas não há 2 delas que concordem, aparentemente, nos detalhes
de procedimento. Então, é isso, né? Elas são muito diferentes nas palavras, são idênticas na substância, mas não tem uma delas que concorde na filosofia especulativa, que é o debate filosófico. Então, uma vai dizer uma coisa, outra vai dizer outra coisa. É um fato do dia a dia encontrar estudantes que pertencem a diferentes escolas de pensamento, sentados lado a lado, aos pés do mesmo guru, né? Então, dizendo que mesmo estudantes de vertentes diferentes, né, vão se unir ali ao redor de um instrutor. Upasika, que é como eles chamavam a Blavatsky, né? Upasika, senhora B e Subahal, embora discípulos do mesmo mestre, olha só que interessante, eles eram discípulos do mesmo mestre, não seguem a mesma filosofia. E isso, quem lê o livro de ambos autores, né, quem estudar ambos autores, vai ver que tem muitas diferenças no pensamento de um e pensamento do outro. E diferenças técnicas. Subahal não concordava, não aceitava na constituição septenária do ser humano, que é o que a gente estuda, né, na literatura teosófica. Subahal dizia que isso aí para um indiano era inconcebível. Eles tinham origens diferentes, né? O mestre salienta aqui, né? Blavatsky era budista, havia feito votos no budismo, né? E o Subahal é Advaita. Ele era um brahmana, né? Mas seguia a filosofia Advaita, que é a filosofia não dualista da Índia, né? Então vejam que interessante. Blavatsky e Subahal é um ótimo exemplo. Os dois discípulos do mesmo mestre, os dois extremamente respeitados no movimento teosófico. Inclusive, Subahal foi convidado para revisar a doutrina secreta, vocês sabiam disso? Ele foi uma das opções para revisar a doutrina secreta. Ele ia revisar o texto de Blavatsky. Então imagine o quanto essa pessoa era conceituada. E ele não aceitou, porque ele disse que a doutrina secreta, na visão dele, tinha tantos erros que ele teria que se reescrever, né? Eles tinham visões muito diferentes da mesma filosofia. Bom, então quais seriam esses três grandes centros e como que eles atuam? Claro, aqui eu estou falando baseado nas parcas informações que eu tenho a esse respeito, né? Não sou especialista, é o que a gente tem aqui para digerir sobre esse assunto. Mas então, a principal delas, seria a central, segundo nos contam os textos, né? Seria a Transimalaica. Por que Transimalaica? Porque pega toda aquela região dos Himalaias, ali, o Nepal, se fala bastante da região de Caxemir, né? Então, o próprio mestre, um dos mestres, né, dizia que ele era da região para lá dos Himalaias, né? Então ele não especificava bem, né? Então, Transimalaica, é aquela região ali. Então, seria esse grande centro seria o responsável pela sociedade teosófica, seria o seu comando interno, como a gente costuma dizer. Esses mestres, eles nunca foram filiados à sociedade teosófica, né? É um comando interno mesmo, não é externo, né? Não é aberto ao público. Onde atuavam os mestres de Blavatsky, né? Através de Blavatsky, através do qual, né, Blavatsky recebeu o seu treinamento e aprendizado. O principal treinamento e aprendizado, mas Blavatsky também teve contato com os outros mestres das outras fraternidades. E está vinculado às tradições autênticas da Índia e do Tibete, principalmente ao budismo Gelupa, ou Gelupa, né, os gorros amarelos, como chamam, que vem lá da tradição do Tsongkhapa, né, do grande reformador aí do budismo. Então há quem diga que Blavatsky teria, né, vindo para dar continuidade ao trabalho de Tsongkhapa. Há quem acredita também que Blavatsky seria supostamente o próprio Tsongkhapa, né, reencarnado, algo assim. Mas quem somos nós para saber essas coisas, né? Aí já é especulação. Bom, a outra grande fraternidade seria o Observatório de Luxor, no Egito, na África, né? Então, é chamado de observatório, que seria o observatório de almas humanas, em que brilha com força a luz da boa vontade. Bonito, né? Poético. Então seria a fonte da cultura ocidental, porque inspirou toda a região ali do
Oriente Médio e Europa, né? Seria a grande inspiração da cultura greco-romana, que é a base aí da nossa civilização ocidental. E aí a gente pode, né, pegar algumas informações de grandes mestres, grandes filósofos. Então, Pitágoras, Platão, Jesus, todos estiveram no Tibete, no Egito. Né? Então, por que foram para lá? Será que foram fazer turismo, né? Foram só ver as pirâmides? Então, supostamente, havia algo lá. Né? E a gente pega grandes figuras históricas, Alexandre Magno, Napoleão, né? Todos tinham uma grande atração pelo Egito. Todos acabavam dando um jeito de, ao menos, passar por lá, né? Alexandre Magno foi, inclusive, foi faraó, né? Acho que foi o primeiro estrangeiro a ser nomeado faraó, né? Então, ele estaria, esse centro, esse grande centro da fraternidade oculta, estaria relacionado ao que se chama de ocultismo ocidental. Aqui começa não é uma divisão, mas uma diferença que às vezes confunde os estudantes. Por que muita gente tem dificuldade com a literatura teosófica? Eu já ouvi isso, né? O pessoal falando, a teosofia é muito difícil. Né? Ninguém entende aquilo lá. Por quê? Porque a literatura, parte da literatura de Blavatsky, principalmente a Doutrina Secreta, que é o seu principal, maior livro, né? Ele está inspirado no conhecimento oriental. E nós somos ocidentais. Para nós é muito difícil. Né? Porque praticamente você tem que reformular toda a sua maneira de pensar. Não está relacionado com o que a gente está acostumado. O que até é bom, que aí dá uma quebrada, né, no nosso padrão mental. E a própria Blavatsky diz, né, que o objetivo da Doutrina Secreta, o primeiro objetivo é desconstruir os padrões mentais. Não tem como a gente entender esses assuntos antes de fazer uma desconstrução das nossas concepções errôneas. É quase como, numa linguagem de informática, né? É quase como desfragmentar o disco. Né? Tá muito viciado, nosso padrão de pensamento está muito viciado. Então você tem que dar uma reorganizada ali. E contam que houve um período, uma escola de mistério aberta em Atenas. Por isso surgiram tantos grandes filósofos na Grécia e etc. Aí dizem que depois essa escola não pôde continuar, porque aí se misturou a questão do lucro, né? Então se começou ali a misturar dinheiro com sabedoria, aí entra naquela dicotomia, né? Quem pode pagar não tem o preparo, não tem a maturidade da alma para absorver o conhecimento, e quem tinha capacidade de absorver o conhecimento não pode pagar. Aí não funciona, né? Aí não funciona. Talvez na Índia esse conhecimento tenha sobrevivido, inclusive, porque você tem um outro tipo, né? Um outro olhar sobre toda essa questão. Então, geralmente, muitos, claro, não todos, mas muitos gurus acabam virando os monges mendicantes, né? Eles andam sem nada, né? Só com a roupa do corpo, alguns nem a roupa não usam, né? Alguns lá do jainismo, nem as próprias vestes eles já acham que são posses demais, né? Não estou dizendo, né, que a gente tem que chegar nesse extremo, estou dizendo que é sempre perigoso você misturar dinheiro com espiritualidade. É sempre uma combinação perigosa e complicada. Bom, falando da literatura de Blavatsky, eu já ouvi de estudantes avançados, pessoas que, né, leram muito, já escreveram, etc., que Blavatsky, quando escreve Isis sem Véu, que foi sua primeira grande obra, estava com a influência mais forte do Observatório de Luxor. E isso faz sentido, porque onde foi fundada a Sociedade Teosófica? Blavatsky nessa época estava em Nova York, né? Ela não estava na Índia. Então, faz sentido, né? Se a cultura ocidental é o Observatório de Luxor que é o responsável por isso, faz sentido que ela tivesse, nesse momento, um contato maior com essa fraternidade. E é por isso que existem muitas diferenças entre a linguagem e os temas abordados em Isis sem Véu e na Doutrina Secreta. Isis sem Véu fala muito sobre o cristianismo,
fala muito sobre as tradições do Ocidente, fala sobre hermetismo, fala muito sobre as tradições do Ocidente. E quando Blavatsky se debruça sobre a doutrina secreta, sua maior obra, ela está sob forte influência principal, né? Claro que ela tinha contato com toda essa galera aí, mas ela está com a influência mais ativa da fraternidade transimalaica. Por isso que a doutrina secreta é uma obra essencialmente orientalista. Se nós pegarmos toda a concepção cosmogônica da doutrina secreta, o primeiro volume, né, Cosmogênese, conforme a publicação no Brasil, né, dividida em 6 volumes, toda aquela cosmogonia é a cosmogonia dos Vedas. Né? Quem tiver a oportunidade de ter contato com os Vedas é a mesma, é aquilo ali, os Manvantras, os Pralayas, é a mesma concepção. Né? Então, percebam que a gente nota na própria literatura de Blavatsky, na própria história de vida de Blavatsky, as diferentes influências desses grandes centros, usando Blavatsky como um exemplo, né, que é a nossa principal referência aí no movimento teosófico. Mas imaginem então, na civilização, como que funciona. Na civilização, como o próprio Subahal falou para Blavatsky, né, na mente de um indiano, segundo ele, a Constituição septenária naquela época, hoje, claro, tem a maior parte dos membros da Sociedade Teosófica são indianos, né, hoje. Mas, segundo Subahal, naquela época, a Constituição de dividir o ser humano em 7 era para ele impensável, não se aplicava. Né, porque era uma pessoa de outra cultura, com outra influência e assim por diante. Outras referências. E o terceiro grande centro citado e que é muito pouco estudado na Sociedade Teosófica, a primeira vez que eu ouvi foi meio por acaso, numa palestra, alguém falou e eu, não sabia disso. Né? Aí depois fui procurar mais informação a respeito e também não achei muita, não tem muita informação. Mas é a grande fraternidade do Yucatán, no México. Né? Então, está relacionado com as civilizações pré-colombianas. O Yucatán, tem muitas lendas sobre o Yucatán. Recentemente eu fiz uma live para o OTS Arte sobre o segundo filme do Pantera Negra, né, um filme de super-herói da Marvel Comics, e no filme eles falam sobre o Yucatán. Né? Existem muitas lendas, né, lendas de cidades perdidas, Eldorado, enfim, existem muitas lendas sobre Yucatán. E segundo as cartas dos mestres, o terceiro principal grande centro, não é um centro qualquer, é o terceiro principal grande centro da fraternidade oculta, não exatamente terceiro no sentido de o menos importante dos 3, não é isso, né? Mas existem 3, um deles está em Yucatán. Ou seja, é esse grande centro que influenciou durante milhares de anos a espiritualidade e as civilizações que aqui se desenvolveram. Então, com certeza, os pré-colombianos e todos os povos originários aqui das Américas. Né? Hoje se sabe, através de exames de análise de DNA, que os povos originários, eles são orientais. Sabiam disso? Eu também fiquei sabendo há pouco tempo, há 1 ano, 2, que eu vi um cientista falando sobre isso no YouTube. Os povos originários são orientais, separados geneticamente por alguns grupos 12 mil anos, alguns grupos 16 mil anos, que foram quando esses grupos migraram aqui para o continente americano. Então, por isso que tem olhinho puxado, né? Por isso que tem características genéticas, né? Dá para encontrar semelhanças. E segundo Blavatsky, eles são os descendentes dos Atlântidas. Né? Quando Blavatsky fala da grande civilização, né, de Atlântida, né? Quem são os descendentes desses povos? São os povos do Extremo Oriente e os povos originários daqui. Então, dizem que esses mestres da fraternidade do Yucatán seriam, inclusive, mais antigos, teriam atingido, adeptado, inclusive, há mais tempo que os próprios mestres de Luxor e da fraternidade transimalaica. Que eles teriam atingido, adeptado ainda na época dos Atlantes, ou seja, no mínimo há mais de 12 mil anos. Por isso que eles teriam, inclusive, uma peculiaridade, né, na maneira como eles
conduzem a espiritualidade por aqui e conduziram durante todo esse tempo. Por isso que as religiões dos povos originários são diferentes das religiões de outras localidades do mundo, porque eles teriam uma inspiração diferente. O artigo da Annie Besant, eu trouxe ele na íntegra aqui para finalizar a apresentação, eu não vou ler ele na íntegra, né? Mas é fácil de encontrar na internet. Eu esqueci agora qual blog que eu encontrei esse artigo, mas é fácil de... Eu acho que foi no blog da Levir, no site da Levir, que é do Loja Esotérica Virtual do Osmar de Carvalho, né? Acho que foi lá. É só procurar lá a Fraternidade do Yucatán, Annie Besant, vocês encontram esse artigo na íntegra, para quem quiser conferir. Então, segundo a Annie Besant, foi, por exemplo, a Fraternidade do Yucatán que inspirou os movimentos nos Estados Unidos, ali século XIX, que Blavatsky teve contato, do espiritualismo norte-americano e o espiritismo, que é meio derivado, né? Um veio do outro ali, mas embora não era o mesmo movimento. Inclusive, ela cita algo que eu jamais imaginaria, nas minhas pesquisas não tinha encontrado isso, só ouvi a Annie Besant falando sobre isso, que as primeiras manifestações desse movimento espiritualista norte-americano, que foi o protótipo do espiritismo, né? Ele tinha a manifestação de espíritos, né? de entidades que se apresentavam como indígenas, né? Como os povos originários. Aí eu achei bem curioso que isso lembra, inclusive, muitas manifestações do próprio povo brasileiro, né? Existem muitas manifestações que se apresentam da mesma maneira, né? Ou seja, a mesma inspiração, né? Annie Besant diz que naquele momento do século XIX, havia, como diz Blavatsky também, essa grande ruptura ciência e religião. Então, o dogmatismo científico de um lado e o dogmatismo religioso de outro lado. E que essa iniciativa do espiritualismo, depois do espiritismo daquela época, que é diferente do espiritismo de hoje, que era aquele espiritismo que materializavam pessoas, né? A gente estava aqui, daqui a pouco materializava uma pessoa e cadeira se movia e batida na mesa e outras coisas. Então, que esse momento fenomênico, que se a gente estudar a história da Sociedade Teosófica, também aconteceu com a Sociedade Teosófica, né? Blavatsky realizava fenômenos no início, a gente às vezes esquece disso, né? Mas Blavatsky realizava. Diz que foi importante para chamar a atenção daquele momento histórico. E, no caso da Annie Besant, descreve que a missão desses movimentos, né, do espiritualismo e do espiritismo ali no século XIX, era mostrar evidências para a mente materialista de que há vida após a morte, que há algo, que esse mundo invisível tem alguma coisa ali. Então seria esse o grande objetivo. E como a Fraternidade do Yucatán já tinha um modo operante, né? Tinha experiência com esses tipos de tradições, que esse espiritualismo, o espiritismo, os espiritismos, né? Da maneira que se manifestaram, é meio que um resgate de religiões atlânticas, né? Então, é a maneira como a espiritualidade era conduzida naquela época, né? A gente percebe isso analisando as religiões, academicamente a gente chama de religiões anímicas, né? Religiões que têm contato com os espíritos da natureza e assim por diante, né? Também chamado popularmente de xamanismo, etc. Então, por que eu acho importante nós compreendermos esse assunto, né? A maneira de atuar desses três grandes centros da fraternidade, porque nós, através desse entendimento, aqui eu tenho o artigo, né, da Annie Besant, né, não é um artigo muito longo, né, ele foi publicado na revista O Teosofista em maio de 1917 e depois traduzido para o Lótus Branco em março de 1918 por Attilio Bruschetti, acho que é isso. Então, um ano depois que ele foi publicado, foi traduzido para o nosso idioma. Então, como eu disse lá no início, eu penso que a compreensão, claro,
dentro do que nos cabe, dentro do que é possível. Como eu disse, eu trouxe aqui basicamente uma citação das Cartas dos Mestres e um artigo da BESA, né? Então vejam que as informações, né, as fontes são poucas, são escassas. Mas, dentro do que nos cabe compreender sobre esse assunto, eu penso que é um processo de autoconhecimento do próprio movimento esotérico no mundo, do próprio movimento teosófico, da própria sociedade teosófica e também do desenvolvimento da nossa própria humanidade. Cada local tem um contexto, cada tradição tem o seu contexto, tem a sua inspiração e, como disse o mestre, virtualmente, em essência, a mesma substância, embora externamente os seus praticantes, né, os seus seguidores discordem, não concordem em nenhuma só palavra. Obrigado pela atenção, estou aberto a perguntas.